Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nascimento da comunidade Corinto. A seguir, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Encontrou aí um judeu chamado Aquila, natural do Ponto, que acabara de chegar da Itália, com a sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como eram da mesma profissão, fabricante de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se decidiu inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias, mas, por causa da resistência e blasfêmia deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: "Vocês são responsáveis pelo que acontecer. Não tenho nada a ver com isso. De agora em diante, vou me dirigir aos pagãos." Então Paulo foi para a casa de um pagão, adorador do Deus único, certo Tico Justo, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos corintios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Uma noite o Senhor, em visão, disse a Paulo: "Não tenha medo, continue a falar, não se cale, porque eu estou com você. Ninguém porá a mão em você para lhe fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence." Assim, Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando a palavra de Deus. Cristianismo, subversão política. Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus se insurgiram em massa contra Paulo e o levaram diante do tribunal, dizendo: "Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei." Paulo ia tomar a palavra quando Galião respondeu aos judeus: "Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse à queixa de vocês, mas, como é questão de palavras, de nomes e da lei de vocês, tratem disso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas." E Galião os mandou sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe das sinagogas, e o espancaram diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Visita às comunidades. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Depois, despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Aquila. Sem cré, Paulo raspou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Quando chegarem Éfeso, Paulo os deixou e entrou sozinho na sinagoga, onde começou a discutir com os judeus. Estes pediam que ele permanecesse mais tempo, mas Paulo recusou. Todavia, ao despedir-se, falou: "Voltarei de novo para junto de vocês, se Deus quiser." E partiu de Éfeso, desembarcando em Cesareia. Foi saudar a igreja e depois desceu para Antioquia, onde permaneceu por algum tempo. Em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frigia, fortalecendo todos os discípulos. A comunidade instruiu um líder. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era homem eloquente, instruído nas Escrituras, porém instruído no caminho do Senhor, e, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Ele começou então a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Aquila o tomaram consigo e, com mais precisão, lhe expuseram o caminho de Deus, como ele estava querendo passar pela Acaia. Os irmãos o apoiaram e escreveram aos discípulos que o acolhessem bem. Graças à iniciativa divina, a presença de Apolo foi muito útil aos fiéis. De fato, ele rebatia vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. A fundação da comunidade de Corinto foi uma das obras mais importantes de Paulo e marcou o caminho do cristianismo para o Ocidente. Introdução à primeira carta aos Coríntios. Trata-se de uma nova etapa. O apóstolo rompe com os judeus e se dirige aos pagãos. A comunidade nasce na casa de um pagão e não na sinagoga.
A visão mostra que a infidelidade do povo judeu dá lugar a um povo numeroso, formando de pagãos convertidos, e que nenhuma oposição poderá anular o projeto de Deus. No Corinto, Paulo escreveu as duas cartas aos Tessalonicenses, que são os escritos mais antigos do Novo Testamento. Os judeus investem novamente para jogar os cristãos contra o poder romano, fazem uma acusação ambígua que lembra o processo contra Jesus. Roma reconhecia a lei judaica como lícita. A subversão contra a lei judaica seria, portanto, subversão política. Enquanto os judeus o acusam de ir contra a lei, Paulo faz uma promessa que terminará de cumprir exatamente em Jerusalém. O apóstolo observa realmente a lei e a religião judaica para defender a liberdade dos pagãos em relação a elas. Aquila e Priscila formam o núcleo de futura comunidade de Efeso. Apolo é um orador persuasivo e realiza bom trabalho, demonstrando que Jesus é o Messias, embora seja muito culto e tenha muito a dar. Sua base cristã é incompleta e ele precisa ser instruído por membros da comunidade. De Efeso, ele vai para Corinto, onde futuramente haverá problemas.